como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio. Meu nome é Duda Meu nome é Felipe. E eu sou o Lucas. e a gente está muito feliz por estar gravando mais um episódio com vocês. O tema desse episódio é crença mais valores igual ação. Já gostei do tema, Tema forte. tema forte. E o texto base é Efésios 4, 14 e 15. Já abre na sua Bíblia aí, que eu vou ler. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outros pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Bem opa, forte. opa, que versículo forte que nos chama bastante atenção para esse tema que a gente vai discutir agora. Quando a gente fala de crença, né? Como cristão, crenças e valores a gente possui através da Bíblia. É através dos ensinamentos da palavra do Senhor a qual a gente enriquece o nosso repertório, nossos valores. A gente constrói o nosso caráter como cristão através da palavra do Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos direciona a gente a andar em um caminho correto. Só que qual é o porém dessa questão aqui? Nós vivemos hoje uma sociedade corrupta, uma sociedade egoísta, uma sociedade a qual está longe de Deus. Uma sociedade a qual as crenças e valores hoje não são tão exaltados como antigamente, né? Hoje Deus é colocado de lado, os valores, os princípios cristãos não são mais o centro da vida centro da vida das pessoas. A população hoje mundial, a gente pode dizer, está afastada de Deus. E como cristão, a gente precisa pregar e valorizar essas crenças, esses valores a qual nós temos através da palavra do Senhor e testemunhar para todas as pessoas, porque quando a gente junta crença, valores e ação, como o título está dizendo, é igual a uma ação. Ou seja, temos que praticar essa ação. Qual é essa ação? A gente está falando essa ação aqui, ó, desde o início da temporada, que é pregar o evangelho. Porque o objetivo de todo cristão é pregar esse evangelho de Cristo Jesus. Esse evangelho que salva, esse evangelho que liberta. Esse evangelho que você que está aí assistindo de casa precisa testemunhar para todas as pessoas ao seu redor. E não tem como pregar o evangelho também sem falar do amor, né? O amor e o evangelho ali, a verdade, estão conectados. E tanto que na lição até diz, né? Dizendo que o amor e a verdade são inseparáveis. Então, não pode existir amor e mentira. Ou raiva e verdade. Não existe. É amor e verdade são inseparáveis. A verdade deve ser exata nas ideias e amável no modo de como se expressa. Olha que frase impactante, né? A verdade deve ser exata nas ideias e amável no modo como se expressa. Verdade, e seguindo até o que o Luquinhas falou, como eu li em Efésios, fala que a gente precisa crescer em tudo aquilo que é a cabeça, que é Jesus. Então, como o Felipe também falou, nossos valores e nossas crenças são moldados a partir da forma que Cristo diz pra gente que tá na Bíblia. E eu acho incrível que a gente pode construir o nosso caráter e construir nossa vida baseado nos ensinamentos de Deus e também passar isso para as pessoas. Então, como a gente falou até durante essa temporada toda, é muito importante que a gente tenha em mente que tudo que entra na nossa mente, tudo que entra na nossa vida, a gente precisa saber separar se for bom ou se for ruim. Se for ruim, a gente joga fora. E como o Felipe também falou, a gente vive num mundo, numa geração, numa sociedade até que tem crenças e valores muito deturpados. Às vezes as pessoas pegam coisas que são da palavra de Deus e usam de forma completamente deturpada, de forma completamente errada, para defender uma própria coisa que a pessoa acredita. E não é isso que nós defendemos. Nós defendemos a palavra de Deus, que é a verdade. E não a nossa própria verdade, uma verdade humana. Não, a gente defende uma verdade divina. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. É como essa frase que eu acho que a gente ouve em pregações em vários lugares, né? Não negue seus princípios. E aqui, direcionado para a lição, não negue seus valores, não negue as suas crenças. Porque como cristãos, são isso que nos constitui. Isso é isso que vai formar o nosso caráter, é isso que vai dizer, vai nos distinguir do mundo. Porque o mundo possui uma crença, o mundo possui um valor. E como cristão, a gente vai de contra. Eu posso dizer que a gente anda contra a maré.
A gente sabe? anda na contramão do E mundo. na contramão do mundo. O mundo ele vai seguir uma rota e a gente vai seguir outra. Outra completamente diferente. E é muito difícil, muitas vezes, assim, existem obstáculos, existem dificuldades, existe uma opressão por parte do mundo, porque o mundo, ele quer porque ele quer que a gente viva segundo os seus valores, segundo os seus princípios, segundo o seu próprio caminho. Só que eu me lembro muito de Paulo, sabe? Porque Paulo, ele foi para Atena, e aqui está dizendo uma curiosidade bastante importante. Atenas era o centro da cultura, da filosofia, da educação, da Grécia. Não, da Grécia, educação grega. Era considerada a cidade universitária do Império Romano. Na época, devia ter uma população entre 250 mil habitantes. Agora, imagine quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, com 250 mil habitantes, uma das cidades onde tinha uma população que buscava sabedoria, que buscava os ensinamentos, uma sociedade que na época se popularizou pela a busca, né? Para ele se saber. E muitos filósofos tinham lá em Atenas, né? A gente vê que é um centro de filosofia cultural da época e cultural também de hoje, né? A qual influenciou muitas filosofias atuais, a qual hoje a gente estuda na escola, a qual a gente utiliza. Imagine, mas agora pense um pouquinho diferente. Imagine quando o apóstolo Paulo chegou lá em Atenas, trazendo o evangelho. As pessoas ficaram um pouco assim confusas. O que é que ele está falando? Ao mesmo tempo, elas ficaram assim absurdas, né? Porque iam de conta com seus valores, seus princípios, mas era uma verdade presente. E ao mesmo tempo, eles também ficaram impressionados com o conhecimento, com o dom a qual o apóstolo Paulo ele tinha, né, de se comunicar, de falar com as pessoas, né? E eu vejo muito isso com os valores a qual a Bíblia tem, né, de pregar o evangelho. Quando a gente prega o evangelho, de certa forma, a gente está melhorando a nossa comunicação, a gente está melhorando o nosso relacionamento, né? E pregar o evangelho também é esperar, que as pessoas muitas vezes não vão aceitar de primeira vista. Existe um trabalho a ser feito, né? Muitas vezes a gente quer pregar o evangelho para uma pessoa, você quer dar um estudo bíblico e já quer que a pessoa se batize logo, já se converta. E a gente tem que entender que é um processo, que demora um tempo, de que as pessoas vão muitas vezes se acostumando, né, de uma certa forma. A sua mente vai Até mudando. pra construir um relacionamento, né? Leva tempo, é uma coisa que vai de um dia pro outro. Não é um dia pro outro, né? O relacionamento é algo que se constrói dia após dia, né? Porque quando a gente vai iniciar um relacionamento, a gente não conhece a pessoa assim, do nada, né? Você já é o meu best friend, né? Como Melissa gosta de dizer, meu best friend forever. Não é assim quando você cria um relacionamento com uma pessoa. É algo de dia a dia. Você vai conhecendo um dia após o outro. Um exemplo disso é a escola, né? Quando a gente vai pra escola, no início do ano, chega um bocado de gente nova e você fica, oh meu Deus do céu, que é aquela pessoa meio esquisita, não gostei daquilo, não gostei. Aí depois quando você vai criando uma amizade com ela, você vai, poxa, me identifiquei muito. Muitas vezes a gente não gosta de primeira vista, mas a gente vai criando esse relacionamento, né? E muitas vezes é isso que a gente precisa para pregar o evangelho, se acostumar com que muitas das pessoas não vão gostar de primeira vista. Até sobre o que você falou em relação à escola também, muitas vezes a gente acaba, porque a escola ele é um campo missionário muito amplo, né? É um campo missionário que a gente tem, que às vezes a gente pensa que não, mas onde, nossa, acho que a escola, para quem é estudante, né, é o maior campo missionário, porque a casa também. Mas eu falo da escola assim porque a gente convive com pessoas muito diferentes da gente, pessoas que às vezes nos julgam, pessoas que às vezes estão ali para apontar dedos pra gente. E é muito importante que a gente não negue a Jesus. A gente tenha essa crença realmente em Cristo firmada. E eu, queria saber de vocês, assim, Felipe já saiu da escola, né? Já tá formado. Eu já tô no meu 2º ano. O Quinhas tá no 1º agora, né? E eu queria saber de vocês, assim, se já teve alguma experiência. Como é que vocês acham? Como é que vocês lidam na escola? Porque, às vezes, tem pessoas com crenças muito diferentes da gente, né? Pelo menos na que eu estudo, tem pessoas com crenças muito diferentes. Então, é um ambiente muito amplo. Então, eu queria saber como é que vocês lidam com isso. Em não negar a Cristo, levar o evangelho, mesmo com pessoas com crenças e que, às vezes, nos julgam. Rapaz, pelo menos a minha sala, tem um mestiço ali de várias coisas, né? Tem católicos, evangélicos, assim, e também, contraditório, por assim dizer, logo meu melhor amigo, primeira pessoa que eu falei na escola quando eu cheguei, né, ela o quê? Um ateu. Meu Deus do céu. Foi ali, rolou várias e várias outras coisas, mas atualmente ele não é
cristão, assim, não tem nenhuma religião, mas ele pelo menos ele acredita em Deus, né? Isso já mostra um avanço, né, da minha parte. Eu fiz alguma coisinha ali. É muito complicado, assim, quando a gente vive, assim, em um relacionamento com diversas pessoas que pensam de modo diferente, né? Porque como cristão, a gente tem que respeitar. Respeitar também é um dos valores ao qual Cristo ele nos ensina, né? De a gente ter uma mente mais aberta, de entender que pessoas são criadas de forma diferente Saber lidar com as e diferenças. saber lidar com as diferenças é um princípio cristão, de a gente respeitar as pessoas. Não é querer impor, porque o evangelho nunca foi imposto a ninguém. O evangelho tem que ser aceito de bom grado. As pessoas têm que realmente conhecer verdadeiramente a Cristo e se entregar totalmente a Ele, viver uma vida. Aqui no Maná também todos têm a mesma fé, mas são pessoas diferentes, com jeitos diferentes, com costumes diferentes, que têm as mesmas fé, o mesmo princípio, as mesmas crenças, mas que também a gente tem que, às vezes, se adaptando um ao jeito do outro. Isso é muito importante, né? Nos nossos relacionamentos. Que a gente não fique preso ao jeito do outro, que às vezes a gente não gosta. Que a gente, o que é mais importante no nosso relacionamento com o outro é a gente ver Jesus também na outra pessoa e levar Jesus. Não só as nossas diferenças. Isso é porque muitas vezes a gente fica tão focado nas diferenças que a gente se esquece da nossa semelhança. Verdade. E através dessa semelhança que a gente vai ganhando intimidade. É através dessa semelhança que você pode conquistar as pessoas. Muitas vezes já vai logo apontando um dedo, falando que é errado, porque eu não concordo com aquilo. E a gente vai distanciando as pessoas da missão. De levar a Cristo a essas pessoas. Porque quando você já chega logo, né, com aquela arrogância, com aquela ignorância, com aquele desrespeito, As pessoas já não você querem conta, né? e ó, uma coisa interessante, você está sendo contra os seus princípios, seus Verdade. valores, as suas crenças, porque o evangelho de Jesus não ensina outra A coisa. gente tem que pensar, será que Cristo agiria dessa forma? Será que Cristo faria assim? Isso. Chegaria em tal pessoa dessa forma? Eu gosto sempre de pensar assim porque eu consigo imaginar, pô, será que Jesus faria isso com base na Bíblia, com base Verdade. com aquilo que Jesus ele nos trouxe, né? Então, isso é uma dica para você. Pense, o que é que Jesus faria? De acordo com os princípios, as crenças, ao qual eu encontro na palavra, como é que eu devo agir? Então, que a gente possa permitir que o Espírito Santo nos guie, né? Para que a gente venha viver uma vida verdadeiramente cristã. Firmar nossas crenças. Duda, a direção passou aqui porque já tá acabando, já tá acabando. Ai, não acredito. Vamos reclamar com a Mas, produção aí, viu, como eu gente? digo sempre a vocês, Coloca nos comentários. semana que vem tem mais um episódio pra você. Então não fique triste, porque semana que vem vai ter um episódio espetacular pra cada um. A temporada tá chegando ao fim, eu não vou me acostumar de não ter essa paisagem. Mas tudo bem. A gente tá ficando muito mimado com essa paisagem aqui. E é isso, vamos orar aqui. Vou fazer uma oração pra gente finalizar. E oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um episódio. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida de Felipe, pela vida de Luquinhas, por esse projeto também que tem levado a palavra de Deus e a mensagem de Deus a tantas pessoas. Agradeço também pela vida de quem está nos assistindo. E peço que essas pessoas, com base na Bíblia, com base na verdade bíblica, tenham essas crenças e valores firmados, para que assim possam viver a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho que o Senhor nos trouxe e o Senhor nos pede. Que a gente possa ser imitadores de Cristo aqui na terra, que nosso coração não seja corrompido pelo que o mundo nos oferece, mas que nós sejamos apaixonados pela palavra de Deus e pelo Senhor. Fica com cada família aqui representada, a família de quem está nos assistindo também. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube e nas nossas redes sociais. Agradeço muito vocês por estar assistindo com a gente, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.